Quanto menor você for aos olhos dos homens, maior você será aos olhos de Deus. Quanto mais você se inclinar, mais Deus exaltará você. Talvez o Espírito que deva governar o nosso coração, o Espírito que governou João Batista, convém que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Nós estamos vendo hoje, irmãos queridos, muitas estrelas. Talvez esse é um problema da igreja evangélica brasileira, tem estrela demais. E você sabe disso, as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando o sol está brilhando, não tem espaço para outras estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Porque no reino de Deus é assim. Ser grande é ser pequeno. No reino de Deus é assim. Ser o maior é ser o menor. Não há espaço para vaidade, não há espaço para soberba, não há espaço para orgulho. Não, você não tem que esperar que as pessoas venham te servir. Você tem que tomar iniciativa para servi-las. Quando eu estive em Quacisabanto, na África do Sul, uma coisa me marcou muito. Nós fomos uma caravana de mais de 80 brasileiros. E aí nós começamos a descobrir que os líderes daquela missão, os missionários que governavam, que lideravam aquela missão, estavam junto com o povo. E aí se você se arriscasse a pedir alguma coisa, aquele irmão que estava lá no começo da fila, saía da fila para servir você e ia lá para o final da fila. E às vezes nós disputamos um lugar na fila. Nós queremos tomar o primeiro lugar. Nós queremos nos assentar nos primeiros lugares. Nós queremos holofotes, nós queremos preeminência, nós queremos que todos nos sirvam, nós queremos ser servidos, nós queremos ser o centro das atenções. Mas no reino de Deus está invertido o processo. Ser grande é ser servo. Ser o primeiro é ser o último. Porque a pirâmide está de ponta cabeça. Mas há um terceiro princípio. Absoluto o reino de Deus. Preste atenção nisso. Veja comigo os versos 36 e 37. No reino de Deus, os desprezados são o modelo a serem seguidos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Agora vamos entender isso. Jesus ainda está tratando com eles desse sentimento que vai no coração deles de mania de grandeza. Aí Jesus não fala, Jesus demonstra. Tem hora que não basta falar aos ouvidos, tem que falar aos olhos. E diz o texto então que Jesus trazendo uma criança, foi um ato deliberado. Aquela criança não apareceu para ali furtivamente, não. Deliberadamente Jesus busca uma criança, traz uma criança. E aí note mais, Jesus trazendo a criança, colocou-a no meio deles. Eu imagino que estavam os 12. Jesus botou bem no meio. E Jesus deu um tempinho para eles olharem para a criança. Aí depois que eles olharam para a criança, Jesus faz mais outra coisa. Toma a criança nos seus braços. E agora aplica a lição. E disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Preste bem atenção aqui, criança aqui não é faixa etária, criança aqui é símbolo. Naquela época criança não tinha o mesmo prestígio que tem hoje. Hoje tem o estatuto da criança. Hoje mexer com a criança é fria. Hoje até pai e mãe precisa pensar 2 vezes antes de dar uma palmada num filho. Naquela época a criança era um ser que não recebia atenção, não recebia valor. Um adulto não gastava tempo para discutir ou conversar com a criança. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não apenas às vezes você gosta de ser o primeiro, mas você gosta de dar atenção a pessoas que você julga importantes. Quando eu era jovem, um dia numa sala de escola dominical,
Perguntaram para o meu professor, assim que estava dando aula: o senhor gosta de conhecer pessoas importantes? E o professor respondeu: não, eu não gosto. Eu gosto de conhecer pessoas. Porque quando você diz, se eu gosto de conhecer pessoas importantes, você já está fazendo uma diferença, que existem pessoas importantes e pessoas que não são importantes, e todas as pessoas são importantes. Tiago, na sua carta, propõe a seguinte situação: imagine que você está na igreja, e entram 2 visitantes, um coitadinho, uma camisa de brim, muito simples, vestido de quichute. Lembra de quichute? Aí entra um outro, terno de corte italiano, gravata de seda, sapato de cromo alemão, com um baita de um anel no dedo, já vindo com guarda-costas do seu lado. E aí você está lá na comissão de recepção, e agora? Como é que você vai fazer? Aí você bota o coitadinho que entrou de quichute, de camisa de brim, um lugarzinho lá no canto, não dá nem para enxergar o pregador direito. Mas o camarada bonitão, você arranja uma cadeira logo na frente para ele. A quem que você valoriza? A quem que você dá prioridade? Nós temos essa mania de olhar para as pessoas de acordo com o verniz. Foi o que o profeta Samuel pensou quando viu Eliabe. Está aí o ungido do Senhor, cara bonitão, boa aparência, boa pinta. Deus, vai devagar, profeta, vai devagar, você está olhando a aparência, eu vejo o coração. Meus amados irmãos, o que é o reino de Deus? Quais são os valores do reino de Deus que devem governar o nosso coração, a nossa vida? Nós deveríamos dar valor à criança menorzinha, à pessoa mais pobre, à pessoa que ninguém olha para ela, que ninguém valoriza ela. No reino de Deus ela é importante. Foi o que Jesus Cristo disse lá em Mateus 25, 31 a 46. Eu estive com fome e não me deste comer. Eu estive com sede e não me deste beber. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estava doente e não fostes ver-me. Prisioneiro e não me visitaste. Forasteiro e não me abrigaste. E as pessoas vão perguntar: mas Senhor, quando é que te vimos dessa maneira? E Jesus respondeu o seguinte: olha, quando aquela pessoa bateu na porta da sua casa pedindo um prato de comida, eu estava nele, era eu que estava ali. Quando alguém te pediu um copo d'água para matar a sede, eu estava nele, era eu que estava batendo na porta da sua casa. Quando você viu alguém sem roupa, e você abriu a porta do seu guarda-roupa, e não teve coragem de dar uma roupa para ele, você tinha demais, pois você me deixou sem roupa, era eu que estava lá. Aquele doente que você não foi ver, pois eu estava lá naquela cama, você deixou de fazer uma visita para mim. Jesus Cristo disse: aquele que receber essa criança em meu nome, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Quando você recebe a pessoa menos importante aos olhos da sociedade, na igreja, na sua casa, você está recebendo o próprio Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo, que você tem que ver Jesus no rosto da pessoa menor, mais esquecida da sociedade, mais pobre da sociedade, mais desvalorizada da sociedade. Olhe para ela, dê tanta importância a ela, como se fosse o próprio Senhor Jesus na sua frente. Este é o reino de Deus. Este é o valor do reino de Deus.